Verdadeiras histórias da Bíblia, comentadas. Este é o típico vídeo que fará você parar para pensar por um instante. Com certeza, o seu senso crítico vai ser aguçado ao final desse vídeo e com certeza você vai entender algumas coisas sobre algumas histórias da Bíblia de um jeito diferente. A história que será contada nesse vídeo é a história de Balaão. Ela está em Números 22, dos versículos 21 ao 30. Bem, sem mais delongas, vamos aos textos e aos comentários, ok? Permita-me contar uma história bem parecida com os contos de fadas da Disney. História de Balaão. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe, seguindo. O Senhor irritou-se com a sua partida. Só um detalhe nesse trecho. Está escrito o Senhor. Toda vez que a Bíblia usa o Senhor com S maiúsculo, ela está fazendo referência ao Deus judaico-cristão, a Javé, Joshua. Esse é o Senhor, o Deus, ok? O Senhor irritou-se com a sua partida e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho como obstáculo. Eu gostaria de fazer você pensar, a princípio, nesse trecho. Um Senhor, o Deus, podendo falar a todo mundo, a qualquer pessoa, ele, ao invés de falar com Balaão, ele prefere simplesmente colocar um obstáculo invisível no caminho. Isso faz sentido para você? Para mim, não. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhado dos seus 2 servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho, com uma espada embainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. O adivinho, no caso Balaão, a fustigava, batia nela com um bastão, né? O adivinho a fustigava para fazê-la voltar ao caminho. Então, o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito que passava entre as vinhas, com um muro de cada lado. Vendo-o, a jumenta coceu-se com o muro, ferindo contra ele o pé de Balaão, que a fustigou de novo. O anjo do Senhor deteve-se de novo mais adiante em uma passagem estreita, onde não havia espaço para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Bem, o que me faz pensar que, vielas naquele tempo, vida, é o Odebrecht trabalhando para o sistema de trânsito eficiente da Galileia. Continuando, a jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolerizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão. Então o Senhor, Javé, Joshua, abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: Que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? Porque zombastes de mim, respondeu ele. Gente, permita-me entender isso. Uma jumenta fala em voz humana, na língua de Balaão. Ela pergunta: o que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? E o cara responde: porque zombastes de mim. Eu não sei o que é mais louco, a jumenta falar ou esse Balaão responder como se fosse quem nunca falou com uma jumenta, né? Deve ser a coisa mais normal do mundo. Você consegue perceber a fantasia contida nesse texto, nessa história bíblica? Se você tiver um pouquinho de bom senso, um senso crítico mínimo, você vai entender que uma jumenta falar com um ser humano, a primeira reação dele não seria conversar naturalmente com uma jumenta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. De fato, você primeiro ficaria
estupefato, você estaria completamente atônito vendo algo que nunca foi visto na história da humanidade. Uma jumenta ser inteligente o suficiente para formar uma frase e falar, verberar isso em voz humana. A primeira pergunta seria: como você está falando? Como você consegue falar? Pelo fato de ser uma fantasia, a resposta de Balaão foi simples. Por que zombastes de mim? Respondeu ele. Continuando. Por que zombastes de mim? Respondeu ele. Ah, se eu tivesse uma espada na mão, ter-te-ia já matado. Puxa, e continua, né? A jumenta replicou. Puxa vida, eles estão trocando ideia, vai vendo. A jumenta replicou: caso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje, tenho eu porventura o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu Balaão. E assim chegamos a um ponto em que um homem conversa naturalmente com uma jumenta. O mais impressionante, o mais fantasioso do texto, com certeza está no fato do homem não ter se surpreendido ao ver uma jumenta falar com voz humana na língua daquele homem. O texto diz que o Senhor abriu a boca da jumenta. E de fato, nós que temos um pouco de bom senso, nós entendemos que não é só abrir a boca do animal. Você precisa dar cordas vocais para que esse animal possa falar. Você tem que dar a ele um cérebro desenvolvido para que ele possa formar frases. E um detalhe que está no texto, a jumenta pergunta: caso não sou eu a sua jumenta, a qual montastes até o dia de hoje, tenho eu porventura o costume de proceder assim contigo? Ela lembra de fatos anteriores. Portanto, o que se vê é a mais pura fantasia. O texto definitivamente não faz o menor sentido. A mensagem importante que eu desejo que você possa refletir agora está em um questionamento simples. Como você diferencia o que é realidade de fantasia? Como você diferencia verdade de mentira? Se você é religioso, você vive em uma crença sem nenhuma justificação racional ou suporte evidencial. Até hoje, centenas de anos se passaram e ninguém sequer chegou perto de provar que o cristianismo e o seu Deus é real e verdadeiro. Fé não é virtude, é ingenuidade, e estes não são o caminho para a verdade. Qual Deus iria requerer fé cega a evidências? São as evidências que determinam ou não se a sua percepção da realidade é razoável e está de acordo com o mundo como ele é. Pense um pouco.